Espero que vocês estejam bem. Me sinto honrado por estar aqui nessa noite para juntos adorarmos ao Senhor, cultuarmos a Ele, e agradeço ao pastor Ademar, sua esposa, sua família, que Deus vos abençoe por estar aqui, por essa oportunidade. Ao João, que nos fez o contato, que Deus lhe cubra de bênçãos e que o Senhor faça-o prosperar em sua liderança. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Temos alguns conhecidos aqui, irmão Maurício, sua família, que Deus abençoe. Todos os irmãos, de uma maneira geral, que o Senhor esteja com cada um de vocês, que vocês possam viver as bênçãos do Senhor nesses últimos meses desse ano ainda, 2024. Já estamos no meio do ano, né? Já passamos já um semestre e o Senhor tem cuidado de nós. Por mais que nós passamos por momentos difíceis, as bênçãos do Senhor, a graça do Senhor tem nos acompanhado e nós estamos aqui para celebrar e honrar o nome dEle. Vamos para a palavra dessa noite. Quero que você abra sua Bíblia comigo. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. A partir do verso 19. 1 Reis, capítulo de número 19, verso 19. A Bíblia vai dizer assim: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: Primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: Pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Até aí apenas. Queridos, nós estamos aqui nessa conferência propósito e o meu tema é Pare de Fugir. E aqui é um texto muito conhecido por nós e eu quero ser bem prático aqui nessa noite, porque eu creio que através da minha vida o Senhor vai reacender a chama no seu coração e vai trazer luz para o seu entendimento, qual é o seu propósito, e também corrigir se você está no propósito errado. A pior coisa do mundo é você caminhar sem uma direção. Você se sente como está em cima de uma esteira. Você anda, você se cansa, você fadiga e você não sai do lugar. O pior estado do ser humano é esse. Não precisa nem ser espiritual para entender essa dinâmica da vida. Se você quer ir a algum lugar, primeiro você precisa ir a Deus. Depois que você encontra a Deus, você descobre qual é a razão da sua vida. Já viu aquela pessoa que quer fazer um monte de coisa? Estou me lembrando aqui quando eu era menino. Eu queria ser padre, eu queria ser pastor, eu queria ser jogador de futebol, eu queria ser que nem um bombril, 1001 coisa. E no final das contas, Deus tinha um outro propósito da minha vida. Até peão de rodeio, pastor Ademar, eu queria ser. Eu tive um cavalo que me deu muito trabalho naquela época. E aí até peão eu queria ser. O meu avô, que fui criado com ele, olhava eu naquela situação e falava: meu Deus, esse menino está com a cabeça na lua, está com a cabeça voada aí. E é assim mesmo, porque a gente não descobriu. Martin Luther King, em um dos seus discursos mais poderosos publicamente, ele diz assim: se o homem não descobriu uma causa pela qual morrer, ele ainda não está apto para viver. Então todo ser humano precisa de uma crença, precisa de uma causa, precisa de um propósito, é vital, faz parte de nós. Por isso que tem um monte de gente que vive aí querendo morrer, querendo viver, acorda de um jeito, vive de outro, porque não achou o motivo da sua existência. E nós precisamos encontrar a Cristo, porque o Senhor nos revela. Deus ainda continua falando, Deus ainda continua mostrando, Deus ainda continua se revelando a nós. E nós estamos aqui diante de um texto. Elias foi um dos profetas mais conhecidos de todo Israel. Elias era aquela pessoa que que carregava a presença de Deus. Elias falou que não ia chover e de fato não choveu. Ele era a boca de Deus, ele liberava a palavra, ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Se nós formos ver 1 Reis capítulo 19, verso 16,
a Bíblia vai dizer: depois unja também Jeú, neto de Ninsim, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, na cidade de Abel-Meloá, para substituir você como profeta. Eu fico imaginando Elias, o profeta Elias, tentando deduzir quem que era Eliseu, quem que era esse rapaz, quem que era esse anônimo, que Deus estava se revelando a ele, falando com ele, dizendo para ele: ó, vai lá, é o filho de Safate, você precisa ir até ele vai ser o seu sucessor. E nós vamos ver na Bíblia que Eliseu não fez parte da escola dos profetas, ele era um anônimo, ninguém sabia quem era esse menino, ele estava lá, arando a terra, no meio do mato, ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia o seu RG, seu CPF, seu tipo sanguíneo, ninguém sabia a sua origem, mas o Senhor tinha ordenado o profeta Elias para ir encontrar esse homem chamado Eliseu. Ele não tinha fama, ele não era ninguém, ele era pessoa como eu e você, sabe assim? Meio matuto, sem saber como falar, sem saber como dizer, sem saber como se comportar, muitas das vezes muito vergonhoso, cheio de coisas, cheio de traumas, cheio de crises existenciais, e aí nós não descobrimos o nosso propósito, e nós entramos numa rota de fuga, fugindo do propósito que Deus tem para nós, porque nós nos achamos incapazes, insuficientes, e nós permitimos que uma mentira diabólica entre no nosso coração e crie raízes, dizendo para nós: você não é capaz, você veio desse lugar, você não tem fama, você não tem isso, aquilo, e tantas outras coisas que o inimigo continua contando para nós, e nós acabamos acreditando, nós acabamos caindo nessa conversa. E Eliseu estava lá arando a terra, ele não era filho de sacerdote, ele não era filho de rei, ele não era filho de profeta, a família anônima, família do mato, a família que estava no campo, esse era o homem que Deus tinha escolhido. E eu vou dizer algo para você: Deus continua escolhendo os improváveis. Se você é um improvável, você é um escolhido de Deus. Deus trabalha dessa maneira. Vamos questionar a Deus? Não. Vamos querer entender? Não vamos conseguir. Deus tem as suas formas de trabalhar, Deus tem o seu jeito de trabalhar. Deus continua escolhendo os improváveis da fé. Entenda que o tamanho da sua função agora nunca determinará o significado e o tamanho do seu impacto amanhã. Eu fico vendo a imagem, tento deduzir a imagem desse homem, desse menino Eliseu, porque ele estava no campo, pode ser que o sol estava escaldante, ele estava arando a terra, e ele estava ali com aquele arado, e muitas das vezes nós desvalorizamos aquilo que nós estamos fazendo no momento atual, porque no nosso subconsciente, nós temos algumas áreas que nós julgamos e subjulgamos como maior importância. Aquele que prega é mais importante que aquele que fica na porta. Aquele que tem um propósito de destaque, que está com o microfone na mão, tem o maior propósito do que aquele que está servindo no banheiro, na cantina da igreja. Não, não, não. Para nós pode até ser diante dos nossos olhos carnais, mas diante de Deus nós somos iguais, nós estamos no mesmo patamar. Não existe um propósito maior ou um propósito menor. Não, não. Diante do Senhor, o nosso propósito é igual. Eu posso estar aqui falando para você e você ouvindo, e amanhã você está aqui na igreja, tomando conta da porta, fazendo alguma coisa para o Senhor. Diante de Deus, tem o mesmo peso. O propósito é o mesmo. É igualado. Então esse homem estava ali sendo forjado do campo, e Elias passa por ele. E eu quero ser bem específico aqui nessa noite, na questão do ministério, na questão de dentro da igreja, a nossa função, porque eu poderia falar em várias outras coisas, vocações diferentes, na questão da sua profissão e etc, mas eu quero trazer no contexto da igreja aqui nessa noite, para que nós possamos entender um pouquinho melhor, que foi aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Nós temos que entender que o ministério, ele é um processo, é algo em quem nós vamos nos tornando, é algo que nós vamos evoluindo, crescendo, amadurecendo como discípulo, como crente na pessoa de Jesus Cristo. Então tem algumas verdades aqui para nós, que nós precisamos entender para que a clareza do nosso propósito venha sobre nós, e que nós, em nome de Jesus, paramos de fugir a partir dessa noite. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, é que Deus não muda em suas escolhas. Essa é uma verdade para nós. Deus não muda em suas escolhas. Deus não mudou com as suas escolhas
através do profeta Eliseu. Deus precisava levantar um sucessor para Elias. E por mais que esse homem era um anônimo e estava no campo e não tinha um conhecimento, não havia feito nenhuma proeza ainda em nome de Deus, mas o Senhor já tinha um plano, Deus já tinha um propósito. Os anos estavam se passando, os anos estavam tendo uma velocidade muito grande, e a palavra do Senhor ainda continua de pé. Entenda uma coisa, não é o ministério que precisa de mim, mas sou eu quem preciso do ministério. Não é o ministério que precisa de mim, não é essa porta. Os dois queridos que eu cheguei aqui nessa noite, os meninos estão fortes aí na porta, pastor, parecia que eu estava com segurança, os meninos são bravos, gostei de ver, eu gostei de ver. Então entenda, queridos, não é que essa porta precisa de vocês, é vocês dois que precisam dela, que nós nos tornamos mais humildes. Não é eu, não é você, é nós que precisamos do ministério do Senhor, daquilo que Ele tem para nós. Não é Ele que precisa de nós, somos nós quem precisamos dEle. Você entende isso? Então, quando nós entendemos isso, nós paramos de fugir. Existem pessoas que têm grandes ministérios dentro da igreja, que o Senhor falou, que o Senhor já bradou no coração, que o Senhor já se revelou, porém estão fugindo. E sabe quais são as nossas fugas? Uma delas, a vergonha, a falta de preparação, a falta de convicção, a falta de propósito e a falta de consagração ao Senhor. Deus falou que você seria, mas nós não nos movemos diante daquilo que o Senhor tem para nós. Nós até queremos fazer, mas a vergonha nos prende. Me lembro muito bem, quando assim que eu iniciei no ministério, eu tinha muita vergonha de falar no microfone. Você vê eu falando aqui com uma desenvoltura, você não sabe a vergonha que eu tenho, e como eu tinha lá atrás. Eu me lembro que o meu pastor colocou eu para dirigir um culto, quando a igreja era lá no Senco ainda. Eu menti, eu falei que eu precisava visitar o meu pai em Águas de Lindóia, só para não pegar no microfone para subir no púlpito. A vergonha, a perna treme, dá um desespero na gente, mas a gente precisa confrontar isso, a gente precisa vencer isso, a gente precisa ir além disso, porque não é o ministério que precisa de mim, sou eu quem precisa do ministério. Era Eliseu quem precisava do ministério, porque o Senhor vai levantar pessoas, e nós precisamos dizer: eis-me aqui, eu não vou fugir, eu vou enfrentar tudo isso, para que o seu nome seja glorificado através da minha vida, Senhor. Nós precisamos passar por esse momento de enfrentamento. Entenda, se você não quiser servir no ministério que Deus te deu, tem alguém que vai querer. Deus te escolheu, Deus te chamou, e Deus está pronto para capacitar você. E existem pessoas que foram separadas ao ministério, para ministérios específicos dentro da igreja. Existem pessoas que foram chamadas ao ministério da palavra, algumas funções específicas dentro da igreja, seja no ministério de louvor, seja através do acolhimento, seja algum ministério específico que o pastor desenvolve aqui dentro da igreja. Então é cada um no seu quadrado, cada um no seu devido lugar. Entenda que nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai fazer algo específico, mas cada um no seu lugarzinho, cada um fazendo algo poderoso, como uma orquestra sinfônica linda, maravilhosa, um no clarinete, outro no violino, outro no bombardino, e quando isso se une, começa a ter um som, você fala: uau, que coisa linda, só Deus pode fazer um negócio desse. E a gente está disposto a fazer. Então entenda que Deus não muda nas suas escolhas. Deus te chamou. A palavra do Senhor ainda continua de pé. Você não pode fugir mais. Você não pode correr mais. Eu tentei correr do ministério que Deus tinha para mim. E eu coloco bem prático isso aqui para você, porque quando colocaram para mim: pare de fugir, eu falei assim: isso aí tem tudo a ver comigo. Foi muito específico, algo específico demais. Eu vou te contar uma história, como que Deus não muda nas suas escolhas. Assim que eu estava terminando meu período escolar, meu sonho sempre foi ser um chefe de cozinha, e o meu planejamento era esse. Meu plano, sabe qual era o meu plano? Fazer faculdade na FAG em Jaguariúna, estudar por 2 anos lá
Logo em seguida entrar, fazer um estágio na França, ficar 6 meses lá em um dos restaurantes com estrela Michelin, me especializar em frutos do mar e viver dentro de um navio, navegando a Europa, ganhando em euro, encheu o bolso de dinheiro. Esse era o meu planejamento, porque eu tinha a prática da coisa. Meu pai é chefe de cozinha, trabalha no resort em Águas de Lindóia. O meu avô, pai do meu pai, morreu sendo chefe de cozinha a vida inteira, tendo restaurante. Eu herdei isso da minha família paterna. E eu cresci nessa cultura de cozinhar. As pessoas olhavam para mim e falavam: Danilo, você não tem nenhuma faculdade, nenhum curso. Eu falei assim: não, tudo isso aqui eu fui aprendendo, se desenvolvendo. Com 16 anos eu já estava dentro de uma cozinha industrial, cozinhando. Fui trabalhar num hotel. E tudo isso foi movendo dentro de mim. E eu me lembro que eu dividi cozinha com um rapaz chamado Tiago, e ele viveu alguns anos na Itália, e ele contando, meus olhos se enchiam. Eu falava: uau, é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou trabalhar só alguns períodos da minha vida, depois eu volto para casa, para o Brasil, com aquela conta bem gorda, e as coisas vão dar certo. Tudo certo para fazer a faculdade, R$2.300 por mês, uma faculdade cara, só que são 2 anos, tudo pronto. Deus foi lá e me fisgou, falou: não. Você lembra quando você tinha 12 anos de idade que você ia para o culto? Você não queria estar na igreja, você estava no fundo lá com a sua avó no último banco, e eu ia lá e eu colocava a mão na sua cabeça através de um homem de Deus e falava para você que você seria um pastor? Você lembra que quando você estava no acampamento, e eu amo acampamento, e eu revelei lá naquela noite, naquele dia, que você seria um homem de Deus? Eu não te criei para isso. A pior coisa do mundo é a gente ter sucesso naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Deus não muda nas suas escolhas. Eu tinha um plano lindo, um sonho de vida excepcional. Todo mundo que olhava para o meu sonho, para o meu plano de vida, ficava, como diz o meu amigo aqui, o meu presbítero, até esqueci de mencionar ele, o Beleza, lá tem um dizer embasbacado, ficava embasbacado. Uau! Como pode um negócio desse? Um jovem de 18 anos, vivendo, tendo um sonho, um plano desse? Mas nós temos um sonho, um plano, porém, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, e Ele não muda em suas escolhas. Foi tudo ao contrário. Foi tudo ao contrário daquilo que eu planejei, daquilo que eu almejei. E aí, quando veio convicção para o meu coração de fato, eu comecei a me preparar. Entrei muito cedo na faculdade teológica. Já comecei o meu trajeto bem antes de ser qualquer coisa. Porque eu vou falar uma coisa para você: quem se adianta governa. Então, se Deus falou, pare de perder tempo, vai atrás, procure. Falou que vai tocar, vai atrás de uma aula de música, vai atrás de alguma coisa. Falou que vai pregar, vai entrar dentro do seminário, vai buscar, procure o seu pastor. Pastor, Deus falou que é isso para mim. Ele vai te dar as coordenadas, vai pagar o preço. Vai atrás. Que Deus age na nossa mobilidade, na nossa movimentação. Aí quando Deus me chamou, quando Deus falou no meu coração, eu já estava no caminho, caminhando, crescendo, se desenvolvendo. Quando Deus falou: agora eu vou bater o selo, eu já estava pronto. Eu me adiantei. Mas Deus tem falado com você, tem falado ao seu coração através de sonhos, porque eu acredito nisso. Tem revelado pessoas, tem trazido pessoas profetas, falado para você, e você tem se ausentado, tem sido um covarde. Não seja covarde, se posicione. A sua vida foi feita com um propósito. E eu vou dizer algo para você, assim como o salmista Davi falou: bem antes de eu ser formado no ventre de minha mãe, o Senhor já conhecia todos os meus dias. Antes dele existir, de nascer no coração ou na mente de sua mãe, o Senhor já tinha um propósito para você. Antes mesmo dos seus avós nascerem, Deus já tinha planejado, sonhado com a sua existência. E o propósito de Deus está acima de tudo e também de todos. Ele não muda nas suas escolhas. Ele não muda nas escolhas que Ele fez para nós. Ele está certo quando Ele nos chamou. Marcos capítulo 3, verso 31 vai dizer a palavra do Senhor: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras, ela não vai passar. Pode passar o tempo, pode passar as estações, pode vir crises, pode vir pandemias, epidemias, mas a palavra do Senhor ainda continua de pé. Ela não vai mudar, ela não tem sombra de variação, de mudança.
A gente pode até acordar um dia mal, mas a palavra do Senhor ainda continua queimando. A promessa de Deus ainda continua de pé. Pare de se sentir tão incapaz assim como o profeta Jeremias. Ele se sentiu incapaz, mas o Senhor veio a ele e falou: eu vou usar a sua boca, rapaz. Sou eu quem vou falar por intermédio de você, porque de você não tem nada de bom mesmo. E nós não temos e nunca teremos a não ser a presença de Cristo em nós. E a presença de Cristo em nós é a esperança da glória para esse mundo que está aí em trevas. E é isso que Ele tem para nós como propósito: revelar a presença, a plenitude dEle em nós e por meio de nós. Propósito de vida. Mas para isso nós precisamos parar de fugir. Porque você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida do Senhor. E nós precisamos nos posicionar diante daquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos retomar os nossos compromissos. Quantas pessoas já se moveram no ministério? Quantas pessoas já fizeram muita coisa para Deus? Mas por alguma coisa ou pela outra, por birrinhas, por questões pequenas, por detalhes do dia a dia, se perderam e decidiram ficar no banco. Mas eu vou dizer para você, Deus não fez crente para ficar no banco, Deus fez crente com um propósito. É forte, pastor Ademar. Alguma coisa nós precisamos fazer para Deus. Alguma coisa, seja no mínimo, seja na vida da igreja de dia, ou seja na vida da igreja de noite, seja no momento do culto ou antes do culto, Deus nos chamou para alguma coisa. Nós temos algum propósito, além de adorar a Deus. Eu vou te aconselhar, se você ainda está apenas no banco, depois do culto procure o seu pastor. Diga: pastor, me ajude, eu quero contribuir mais, eu quero fazer mais, eu quero me desenvolver mais. Quanto mais você estiver ocupado com as coisas de Deus, meu irmão, você vai ver como você se sente útil, como o propósito floresce dentro do seu coração. Eu estou falando de algo prático aqui para você nessa noite. Deus coloca fogo no nosso coração, mas por algum motivo ou pelo outro, nós paramos, nós regredimos, nós ficamos estacionados. Por alguma crise, até mesmo emocional, psicológica do nosso coração, nós paramos. Lembro-me de uma história do grande reformador Martinho Lutero. Ele estava passando por um momento de crise, decepção do seu ministério, estava sendo perseguido. E a sua esposa Catarina acordou numa bela manhã e colocou uma roupa preta e desceu para tomar o café. E esse rapaz, esse homem, esse reformador olhou para ela e disse: o que aconteceu que você está de preto? Quem morreu? Morreu alguém da família? Morreu alguém próximo? E aí ela, com toda delicadeza e experiência e presença de Deus, porque eu vou dizer para você, a nossa esposa é mais crente que a gente, sim ou não, os casados? Diga amém agora em nome de Jesus. Amém. Elas nos despertam. Ela vai dizer assim, ó: Deus morreu. Martinho Lutero fica em crise de ouvir aquilo e vai convencê-la que Deus não havia morrido. E ela: pois bem, porque eu pensei que Deus havia morrido, porque você anda tão desanimado, tão pelos cantos da casa, não tem mais aquele vigor, aquela força. Você precisa retomar os seus compromissos. Aquele homem foi despertado por aquela mulher, e nós precisamos entender que Deus não morreu, Ele tem um propósito para nós. Ele está vivo, e Ele está esperando a disposição do nosso coração em cumprir esse propósito. Eu vou dizer algo para você: nós podemos fazer muitas coisas um pelos outros, mas a parte um dos outros a gente não pode fazer. Aquilo que você precisa fazer, você pode fazer, e você precisa fazer. Eu posso te ajudar, o pastor pode te aconselhar, eu posso pregar aqui, mas fazer a sua parte é você quem deve fazer, não sou eu. O propósito da sua vida eu não posso fazer por você, é você quem deve cumprir o propósito da sua vida. É como aquela história que você vai tirar habilitação, sabe? Seu filho está crescendo, ou até mesmo você cresceu, os seus pais fizeram tudo por você, mas quando você vai tirar a habilitação, ninguém pode sentar naquele banco, ninguém pode fazer o CFC, ninguém pode fazer a prova, é você sozinho. É isso, o propósito é sozinho, você precisa fazer ele, você precisa cumprir ele, e parar de fugir daquilo que Deus tem para você. Então deixe as decepções de lado, e retome os seus compromissos dentro da igreja.
Eu sei que você pode ser ferido por pessoas, por lideranças, ou você veio de um outro ministério e se entristeceu lá com algum líder, com algum pastor, e você está aqui agora, você está machucado. Eu vou dizer algo para você: procura o Senhor, peça cura, peça renovo de Deus e retome os seus compromissos. Faça algo em prol do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. Você vai ver que o propósito que Deus tem para a sua vida é grande, é algo lindo, é algo maravilhoso. Por mais que você está no campo, arando a terra, com um boi, com um arado, meu irmão, Deus ainda tem um plano com você. Deus ainda tem algo com você. E eu vou dizer algo: Deus não tem nada com pessoa desocupada. Deus quer gente em movimento. Você vai ver quando o Senhor chamou Davi, ele estava em movimento. Você vai ver Eliseu, ele estava arando a terra. Homens e mulheres de Deus que foram chamados pelo Senhor, não estavam em casa, no sofá assistindo Netflix, estavam em movimento, servindo. Deus chamou pessoas em movimento para fazer ainda mais. É lindo isso. Sabe aquela pessoa que tem 10 atividades na igreja? É isso mesmo. Porque quando a pessoa está em movimento, Deus fala assim, ó, eu vou dar mais uma atividade para ela. Eu tenho lá minha esposa. Para mim é um grande exemplo. Não existe uma mulher no mundo que faça mais que a minha esposa dentro da igreja. Eu vou dormir, essa moça está tirando o hino, que ela faz a questão dos tons do final de semana da igreja. Ela divide as vozes e passa para os vocais. É um ministério de louvor no sábado à noite, é um ministério de louvor no domingo de manhã, é um ministério de louvor no domingo à noite, é um ministério de louvor na segunda-feira à noite. Ela divide todas as vozes durante a semana. Chega na sexta-feira de manhã, é 8:30 da manhã, ela está indo na igreja para limpar a igreja. Chega no final de semana, ela está ajudando o tesoureiro a fechar o caixa da igreja. Ela está no ministério disso, do acolhimento. Chega, quando ela não está cantando, ela precisa ir mais cedo para estar no acolhimento, 1 hora ou meia hora antes do culto para receber os irmãos. E eu falo assim, Jesus amado, que coisa impressionante. Só que nós temos visto, quanto mais você dedica a obra do Senhor, ao propósito de Deus, mais o Senhor também tem se dedicado ao cuidado sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Por isso que Deus ama chamar pessoas em movimento, pessoas que estão fazendo, pessoas que estão se dedicando. Deus trabalha desse jeito, queridos. Então, se você está fazendo alguma coisa já para o Senhor, fique tranquilo, Ele vai te dar mais algumas coisas para que você faça. E não diga, sou incapaz. Tá bom, eu sei que você é incapaz, continue sendo incapaz, mas permita que o poder do Senhor esteja sobre você e que Ele faça através da sua vida. Retome os seus compromissos, retome aquilo que você precisa fazer. Não deixe o desânimo te pegar, não deixe as experiências amargas te envolver. Deus tem novidade para nós, e Ele quer que nós cumprimos o propósito que Ele nos designou. Confie em Deus. Quando nós entendemos esse propósito e nós nos vestimos nele, nós começamos a confiar mais em Deus. Pessoas que não cumprem um propósito ou ficam fugindo do propósito do Pai, são pessoas que têm autoconfiança, que querem confiar em si mesmo, que não têm uma inclinação para a dependência de Deus. E eu vou te dizer, Deus nos chamou para depender dEle. Às vezes nós não vamos entender, mas que haja dependência no nosso coração a Ele. Que nós sejamos confiantes no Senhor e não no nosso próprio entendimento. Eliseu confiou na palavra do profeta, e por isso que ele vai queimar o arado, por isso que ele vai queimar os bois, por isso que ele vai se livrar de tudo aquilo que teria a possibilidade no futuro de ter uma ligação novamente ao passado, porque ele poderia pensar, se não der certo lá na frente, eu posso voltar a arar o campo. Mas ele resolveu destruir com tudo. Se nós olharmos para os discípulos, depois da crucificação, eles voltaram a pescar, porque é sempre assim, se não der certo nisso aqui, eu volto a fazer aquilo que eu fazia antes. Mas vou dizer algo para você, na sua caminhada no propósito certo com Deus, não tem o plano B é fazer o plano A dar certo.
Você nunca vai ver o pastor Ademar sendo um médico. Você nunca vai ver o pastor Ademar vendendo panela aí fora. O pastor Ademar nasceu para ser pastor, cuidar de ovelha. Ele pode perder a família inteira. Ele vai continuar sendo pastor porque ele tem a vocação, ele foi chamado para isso. É uma confiança em Deus. É um desapego de nós mesmos para se apegar à palavra que determinou, que construiu, que convocou todo o meu ser para viver. Eliseu estava assim, desarmou todo o seu passado para viver diante daquilo que o Senhor tinha para ele. E às vezes nós estamos nessa. Quando nós temos a autoconfiança, nós até fugimos e no nosso subconsciente nós pensamos o quê? Caso não dê certo isso aqui, eu vou tentar uma outra coisa. E com Deus não funciona isso. Entenda que o seu passado não é apontamento de destino, é fonte para consulta só, querida. Deus nos chamou para irmos para frente. E quando nós confiamos nele, Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 28, verso 26, quem confia no próprio entendimento é tolo, e quem anda com sabedoria está seguro. Então eu não confio no meu próprio entendimento, eu confio no entendimento de Deus, na palavra do Senhor, naquilo que eu ouvi, naquilo que o Senhor se revelou a mim, e eu confio totalmente nele. Se ele falou para mim que a partir daquele dia eu seria tal pessoa, que o propósito da minha vida seria esse, eu preciso jogar as facas embora. E para você ter noção, o Beleza caminha comigo aqui mais próximo, sabe disso. Eu perdi até o amor de cozinhar. A minha esposa cobra muito isso de mim, porque tanto a minha esposa como a minha sogra, eu ganhei elas pelo fogão. Fazia uns pratos chiques, coisa linda, sabe? Mas depois que eu casei e o Senhor trouxe essa consciência para mim, eu passo longe. Eu não quero nem saber. Perdi o gosto de cozinhar, de comer só aumentou. Mas antes era leve, era gostoso, era impressionante. Mas hoje não é mais. Porque eu rompi com as pontes que poderiam me ligar ao passado. E falar, não, acho que Deus errou, acho que Deus não estava certo quando Ele me chamou para isso não, porque as coisas não estão dando certo, as coisas não estão indo para frente, parece que o negócio não vai, o negócio está aqui preso, não desamarra logo, está assim, está assado, eu acho que eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Por que nós pensamos assim? Porque nós não confiamos totalmente no Senhor, na palavra que Ele liberou para nós, e aí nós somos fujões, fugimos daquilo que o Senhor tem para nós, somos omissos, nos escondemos. Mas eu quero dizer algo para você: pare de fugir, confie totalmente no Senhor. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Pai, Ele continua falando aos nossos corações. Confie no Senhor, assim como Eliseu confiou através da palavra daquele profeta. Não quero nem saber disso aqui não, eu vou dar carne para o povo aí, ó. Eu posso perecer, padecer lá na frente, mas se eu estiver com Deus, vivendo o propósito com Ele, não estou nem aí. Eu não quero nem saber, que fique tudo aí, ó, para trás. Eu vou, é daqui para frente, é convicção de propósito, é convicção de vida que Deus nos chamou. É queimando as pontes com o passado, é viver um propósito eterno e construir uma história com Deus. E com toda certeza ela é linda, ela é maravilhosa, por mais que ela passe pelo Salmo de número 23, verso 4, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Essa é uma vida de propósito. Por mais que ela pareça um gráfico de coração, de batimento, como mostra lá naquele computador do hospital. Uma vez nós estamos lá em cima, outra vez nós estamos lá embaixo, outra vez nós estamos linear, mas se Deus estiver conosco, meu irmão, fica seguro, fique calmo. Esse é o propósito da sua vida, é caminhar com Ele. Independentemente qual seja o futuro, ou o que você está vivendo no presente, se Deus estiver ali, você tem tudo que você precisa.
E como nós cantamos aqui, nada satisfaz a sua alma, a não ser a presença do Senhor. Concluindo, quatro razões práticas pelas quais as pessoas deixam de se mover naquilo que Deus chamou. Cansaço, diga comigo, cansaço. Solidão. Sensação de fracasso. E pecado oculto. Grave isso. Essas são as 4 coisas que criam uma rota de fuga no nosso coração, que faz a gente parar, que faz a gente retroceder, que faz a gente se ausentar. Cansaço, solidão, sensação de fracasso e pecado oculto. Se você estiver vivendo alguns desses pontos, busque ao Senhor. Peça a cura a Deus. Abra seu coração para Ele. E peça que Ele venha com cura sobre você. Que o bálsamo de Gileade caia sobre a sua vida. E que você encontre o Senhor. E através daí, Ele falará ao seu coração. E vai reativar você novamente. Vai colocar você nos trilhos de novo. Esteja definido com aquilo que Deus te prometeu. É um tempo de pessoas definidas. Esse é um tempo que nós estamos vivendo e precisa ser vivido de pessoas definidas. Esse é um tempo de pessoas que já ouviram a voz de Deus. Esse é um tempo de pessoas convictas do seu propósito. Por mais que o cenário atual esteja de ponta cabeça, mas a pessoa precisa entender e ter convicção do propósito que ela nasceu para viver. Por mais que tudo lá fora esteja um caos, ao contrário. Mas a pessoa carrega um propósito e ela está com os olhos fitos no Senhor, sabendo de onde vem o socorro e para onde ela vai eternamente. Pessoas convictas, pessoas vivendo o propósito. Esse é um tempo que nós precisamos viver. Para concluirmos uma história aqui para você. Você lembra que eu comentei sobre a sinfonia, uma orquestra linda? Olha que coisa linda. Certa vez, uma das maiores apresentações de uma orquestra, o flautista ficou irado, não queria tocar a sua flauta pelo fato que ele se sentia insignificante e achava que não era tão necessário assim. Ao lado do bombardino, ao lado do violino e ao lado de grandes instrumentos. Em um determinado ponto da canção, ele deveria fazer o solo com o instrumento, porém ele não fez e pensou que ninguém iria perceber. Porém o maestro, assim que concluiu a canção, o chamou de canto e disse: você é o músico principal dessa orquestra, eu confiei em você. O que eu aprendi com isso e relatei aqui? Às vezes achamos tão insignificante o ministério que Deus nos deu, perto de grandes ministérios relevantes, e achamos que Deus não irá perceber a nossa omissão. Mas precisamos entender que se estamos como uma orquestra, cada um tem a sua importância nessa canção chamada expansão do reino de Deus na terra. Chamada expansão do reino de Deus na terra. O profeta Eliseu não sabia o que viria pela frente. E vai dizer que esse homem cumpriu o propósito de Deus. Ele foi como alguém que não sabia, um futuro desconhecido, mas ele vestiu do propósito. Ele se posicionou diante daquilo que ele recebeu e ele foi até o fim. Nós precisamos nos vestir do propósito de Deus e parar de fugir, porque eu vou dizer algo: o escolhido não tem escolha. O Senhor te escolheu para algo. O Senhor te escolheu para algo específico. Faça, cumpra, vai até o fim, não fuja. Se cure no Senhor, retome os seus compromissos e seja totalmente dependente da presença e da graça do Pai. Quero que vocês coloquem de pé, eu vou orar pela sua vida. Coloque a mão no seu coração. Deus, nós te exaltamos e glorificamos ao Senhor. Nós somos os teus filhos, ó Pai. E nós estamos diante do Senhor e pedimos desculpa, ó Pai. Que às vezes nós fugimos, nós estamos numa rota de fuga. Nós estamos como Jonas, ó Pai, fugindo daquilo que o Senhor tem para nós. Por mais, ó Pai, que
seja delicado, por mais que nós não queremos, vai na contramão daquilo que nós estamos desejando, mas nós queremos, ó Pai, que a partir desse dia, dessa noite, dessa conferência, os Teus propósitos estejam acima dos nossos sonhos, porque nós não queremos ter êxito, ó Pai, em uma coisa que o Senhor não nos chamou para fazer. Quando chegar naquele grande dia, nós queremos apresentar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor colocou e designou e colocou sobre as nossas mãos para cumprir e para fazer. E nós não queremos ser como um covarde. Nós queremos ir até o fim e concluir, ó Pai, aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Deus, reativa ministérios aqui nessa noite. Senhor, traga a chama de novo para os corações dos Teus filhos. Pai, que nós possamos nos mover no nosso propósito. Senhor, essa é a causa que o Senhor nos chamou. Nós queremos expandir o Teu reino aqui nessa cidade. Nós queremos ganhar a nossa família para o Senhor. Use a nossa boca, use, ó Pai, os dons, as habilidades que o Senhor colocou sobre nós. Use as nossas mãos, os nossos pés, para o cumprimento do Teu propósito, ó Pai, em nossa vida. Senhor, ser com cada jovem, ser com cada senhor, com cada senhora, com cada pai de família, com cada mãe, com cada criança, ó Pai, use cada um deles, ó Pai, numa forma em geral, desde o mais pequeno até o mais velho, porque nós sabemos, ó Pai, que cada um de nós temos um propósito a ser cumprido, e se nós ainda, ó Pai, não encontramos o Senhor, é que nós temos coisas para fazer, nós temos lenha para queimar ainda, nós temos pessoas para ganhar, nós temos almas, ó Pai, para resgatar do inferno, e trazer, ó Pai, para a sua maravilhosa luz. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos como uma flecha, ó Pai, para que nós possamos alcançar, e nós saiamos daqui dessa conferência com um propósito claro sobre a nossa mente, com o entendimento correto, que nós temos que fazer algo em prol do reino de Deus, em prol da expansão do Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus, nós queremos levar a Tua presença, nós queremos levar, ó Pai, o Teu amor, e nós queremos cumprir os Teus propósitos. Em nome de Jesus, sê conosco. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.